E aí galera, estamos mais uma vez aqui para um vídeo empolgante, sempre falando de história e também da Palavra de Deus. Você viu o título aí? Adventismo, Café, o Demolidor, né? Então o que nós iremos falar hoje aqui? Mas gostaria que você, antes de nós prosseguirmos, tocasse o sininho das notificações, inscrevesse no nosso canal, desse aí o seu like para ajudar na divulgação do ministério no YouTube, beleza? Compartilhe aí nas suas redes sociais aqui com o canal com o Ronaldo. E nós vamos falar sobre o café. Então, falando sobre o café, você vai saber por que nós, adventistas do sétimo dia, não tomamos café. Aí você está falando assim, heresia! Nada a ver de tomar café. Onde que está na Bíblia que não pode tomar café? Onde você já viu um negócio desse que não pode tomar café? Mas eu gostaria que você também pensasse assim, onde que está escrito na Bíblia que não pode fumar? Onde que está escrito na Bíblia que não pode fumar maconha, que não pode cheirar cocaína? Não tem nenhum texto desses aí que falam a respeito dessas coisas. Mas por que então que os evangélicos, né, e outras denominações defendem que não podemos usar esse tipo de fumos, né? Droga, você fala assim, não, mas está escrito na Bíblia que os viciados não entram no reino dos céus. Pois é, né, porque é um vício e vicia, mas cafeína também vicia, né? Então nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes, você vai descobrir porque nós, adventistas, não tomamos café. Mas eu gostaria também de lembrar aqui a vocês de um episódio que aconteceu lá no século XIX, né? Que quando foi a produção do cigarro e tudo mais, os cientistas defendiam, a ciência da época defendiam que fumar fazia bem à saúde. Porém, os cristãos, né, os evangélicos lá, fumavam, todo mundo fumava. E se alguém dissesse assim, não pode fumar, alguém poderia dizer lá, mesmo a polêmica que nós estamos aqui com o café. Mas aonde que está na Bíblia isso, né? E tudo mais, a gente vai mostrar algum texto para que a gente possa defender o uso, por que nós adventistas não tomamos café. Mas justamente o texto que nós usamos para não tomar café é o mesmo texto que você usa aí para você dizer às pessoas que eles não podem fumar, que eles não podem usar drogas, é os mesmos textos que nós usamos para o café. Nós recebemos, né, de primeira mão, né, como adventista, por uma escritora americana, Ellen White. Mesmo que vocês, às vezes, aí não acreditem nela, e quando era esse hábito entre os cristãos fumar, ela falou que isso era errado, que fazia mal, né? E ela foi contra a ciência da época. Então nós, de primeira mão, recebemos a notícia vinda dos céus que fumar fazia mal à saúde, né? E usamos o mesmo texto contra o café. Hoje nós sabemos que nenhum evangélico hoje defende o uso do fumo de cigarro e defende que as pessoas devem abandonar os seus vícios, justamente porque conhece os malefícios do cigarro no organismo, né? A gente tem isso muito claro, né? De informação que isso destrói câncer e tantas outras doenças, má formação dos fetos e outras coisas mais. Então vamos aqui para alguns slides, vocês vão ver algumas coisas. O café, né? Lá o bichinho, café nosso forte puro brasileiro, né? Tem muitos cafés, né? Nós sabemos que somos um povo que consome muito café, então vou deixar alguma coisa aqui. Há um texto porque nós também não tomamos café aqui, usamos esse mesmo texto que você usa para defender também ser contra o fumo. Não sabeis que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Não podemos colocar qualquer coisa para dentro do nosso corpo que venha destruir o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o quê? Sagrado, né? Então, né, como vocês viram aí, o nosso corpo é sagrado. E falando do café, o café ela é uma planta que ela vem do Iêmen, isso fica lá na Arábia, né, para os árabes que então divulgaram aí a cultura do café pela Europa, né? Nós tínhamos o comércio aí com os árabes com os europeus e foi levado à Europa, 1500, 1600 foram abrindo as primeiras cafeeiras aí na Europa, né? A priori diz que o café também era proibido aos cristãos, mas depois o Papa da época lá experimentou e liberou a bebida aos cristãos. E como eles faziam o comércio com os árabes, e logo, né, isso foi se expandindo, trouxeram para as colônias, né, depois do descobrimento das colônias. E no Brasil também foi introduzido o café, no Pará, depois em São Paulo, né, e sabemos que o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. E a economia brasileira aí girava muito bem em torno do café, tínhamos os barões do café,
e ela se tornou uma bebida mundialmente conhecida, né? E hoje muitas pessoas fazem uso do café. E estudando, aí eu estudei, vendo aí muito material, até vi alguns conteúdos de universidades, vi alguns artigos, muitos artigos, alguns falando bem a respeito do café, outros falando mal, e nós sabemos assim que são opiniões diversas, né, a respeito do assunto aí, não tem assim muita coisa conclusiva, mas temos algumas opiniões que divergem umas das outras. Então você vai encontrar vídeos também que falam mal do café e vídeos que falam bem do café. Mas eu acredito que essa duplicidade de ideias aí exista por conta de algo financeiro, né? Porque sabemos que o café ele é consumido mundialmente e uma informação científica dizendo os malefícios do café iria baixar aí o seu consumo, então tem muita gente financiando, então a ciência financiando essa ideia de que o café, acredito eu, que faça bem ao corpo humano. Sabemos que, né, temos ideias que divergem, mas acredito eu seria um desses motivos, né? Eu vou aqui mostrar um slide, né, de um artigo também publicado pela Universidade de Miami em parceria com uma outra universidade. Vamos lá! Ó, vejam aí, Universidade Creighton e Universidade de Miami. Um estudo colaborativo entre a Universidade Creighton em Nebraska e a Universidade de Miami na Flórida. Pesquisadores demonstraram que a cafeína pode interferir na absorção da vitamina D. Os resultados publicados no jornal de Stanford Biochemistry and Molecular Biology demonstram que quanto maior o nível de cafeína, menos a absorção da vitamina D. O estudo sugeriu que a cafeína atuou na redução de receptores da vitamina D em esteroplasto no organismo, células responsáveis pela produção do osso. A cafeína também pode interferir com a absorção do cálcio, né? O estudo publicado na revista Osteoporosis International mostrou que apenas uma xícara de café pode reduzir ligeiramente a absorção de cálcio no corpo e aumentar a sua perda através da urina, devido ao seu efeito diurético. Além disso, a perda óssea tem sido demonstrada em pessoas com baixo teor de cálcio ou baixa ingestão total de cálcio que bebem 2 ou mais xícaras de café por dia, de acordo com um estudo de 255 mulheres pós-menopáusticas, publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Então, você viu aqui, né, esse artigo, né, tirado de uma revista de Miami. Mas eu vou colocar aqui para que você veja aí, na descrição do vídeo, um vídeo do Dr. Ray falando a respeito dos malefícios do café. E ele fala que ele bloqueia as vitaminas do organismo, mas eu gostaria que vocês assistissem na íntegra lá. Ele não é adventista, mas ele fala a respeito dos malefícios do café e o quanto o café faz mal à saúde. Olha só, né? Fala até que tira ali, elimina, acaba bloqueando o complexo B, aquela vitamina da alegria, né? Eu sei que isso é muito contraditório, mas ele acaba falando a respeito disso tudo aí. Então nós temos aqui também um respaldo científico, né? Falando a respeito do café. Veja aqui um texto, né, que diz a escritora americana Ellen White a respeito disso, como eu havia falado aí que Dr. Ray também fala a respeito disso. Confira lá no vídeo dele, ó. Ela diz assim: a influência do café é até certo ponto a mesma do chá, que é o chá preto, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é excitante e justo na medida em que se eleva acima do normal, exaure e ocasiona depressão abaixo do normal. Também os bebedores de chá e café apresentam no rosto seus vestígios. A pele se torna-se pálida, tornando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. Então olha só o que ela fala aí. Por isso nós adventistas não tomamos café. É uma bênção. Isso não é uma maldição. Entendeu? Por isso que Deus escreveu isso para que a gente venha entender. Mas falando a respeito disso, será o que a ciência realmente tem a dizer a respeito desse assunto? Por que eu coloquei ali o Demolidor, né? Porque a gente colocou lá o título Demolidor. É um filme, né, feito em 1993 pelo Sylvester Stallone, né, junto com Wesley Snipes lá, esse cara aí. E o filme é realizado em 1993. Eles fazem o seguinte, eles
são pessoas comuns do nosso tempo, têm os mesmos hábitos que nós temos, e ele comete ali um crime lá no filme, lá, porque o criminoso tenta pegar o criminoso e muitas pessoas são mortas, os dois são congelados e vão ao futuro, e eles aparecem em 2030, né? 1993 foi o filme, em 2030 eles são descongelados aí para receber a sentença. O filme é muito interessante. Eu gostaria que você olhasse e você vê que lá no futuro, olha o que diz o filme não é adventista, nada disso. Olha só que tem muita gente que conhece que o café faz mal à saúde. Olha só o que diz no filme, veja que interessante. Vou colocar para você, veja só, né? Eu quero uma tragada. Claro, agora mesmo. Mas o que é uma tragada? Um cigarro, qualquer cigarro. Fumar não é bom para você. E julga-se que o que não é bom para você é ruim. Por isso, ilegal. Álcool, cafeína, esportes de contato, carne... Tá me sacaneando. Então, como vocês viram, vocês notaram aí que no futuro não se faz nem uso de bebida estimulante, café, porque faz mal à saúde. Falam outros alimentos ali, e o que faz mal à saúde é prejudicial e era proibido no futuro. Então aí mostra que é o seguinte, em 1993 já tinha uma ideia clara que eles sabiam que o café, né, é danoso, faz mal ao corpo, né, ao ser humano. Vou passar aqui o último slide, vamos lá. Vejam aí, olha, vamos ler. Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma. Esses diletos ídolos criam excitação, ação mórbida do sistema nervoso. E depois que a influência imediata do estimulante passa, deixa abaixo do normal, na mesma proporção em que suas propriedades estimulantes elevaram-se acima do normal. Veja, para nós adventistas, nos 7º dias, tomar café é pecado. Então por isso nós não tomamos café. Assim como fumar, né, os caras fumavam, né? Hoje vocês não fumam, então nós não tomamos o que? Café. Mas isso não foi algo para lascar com o povo. Deus amou tanto, como ele tinha dado em primeira mão a notícia para os adventistas que fumar não prestava, e depois os evangelhos adotaram, porque viram aí pela ciência que isso realmente é benéfico. Assim, pela mesma medida de amor que Deus tem para o povo, Deus falou, não tomem café. E nós, vocês evangélicos, como vocês julgaram da questão disso tudo? Olha, Deus sabe que você, às vezes, nem acredita em Ellen White, né? Ela não é tema aqui de salvação. Vamos lá então. Então veja aqui, né, que é uma coisa de amor para o povo de Deus, de primeira mão. Deus não tomem café, porque Deus ama vocês, sabe que faz muito mal. E uma coisa, isso foi o que a ciência aí descobriu, alguma coisa ou outra. Mas eu tenho certeza que o Criador sabe que isso é uma porcaria, isso faz um mal danado. Então, por favor, vocês adventistas não tomem café. Mas os evangélicos estão assistindo e vendo o texto agora. Né, olha, assim como os nossos irmãos que quando receberam café e a ciência falava que fazia bem, né, quer dizer, e todos fumavam ali, Deus tolerou porque eles não tinham conhecimento. Eles estavam pecando contra a saúde? Eles estavam pecando contra a saúde, porque fazia mal. Mas o que é o seguinte, era um pecado por ignorância. Deus não leva em tempo, né, enquanto tempo de ignorância. Mas depois que vocês também aprenderam, né, os evangélicos, como no geral, que o cigarro fazia mal, então se parou de fumar, e a gente sabe que as pessoas que fumam estão pecando porque há muito conhecimento a respeito do assunto. Né? Porém, vocês que não são evangélicos e nos assistem aí, né, tá aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Saber que Ellen White não é tema para você se salvar, nem para sua salvação, mas esse vídeo é para que você entenda, porque nós adventistas não tomamos café. E você vai ser julgado pela luz que Deus concedeu a você, né? Assim que, por exemplo, se tornasse claro o uso do café como muito forte assim do café a respeito de todos os mal e doença que hoje não tem muito claro, né? A gente tem algumas informações, ou fatalmente seria pecado também a vocês evangélicos estar usando esse tipo de bebida. Mais um abraço a vocês, um beijo e até mais no próximo vídeo com o Ronaldo. Um abraço!